Um preço que não cubra os gastos pode acabar com o seu negócio. Você vendendo muito pode acabar com a saúde do seu negócio médico. Fala, gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que muitos médicos acabam negligenciando, que é a precificação. Como a gente fazer uma precificação estratégica em relação ao nosso produto principal. Vamos conversar aqui sobre precificação especificamente de consultas. A gente lembra aí que Kotler definiu os 4 P's do marketing há um tempo, há bastante tempo. Ele definiu os 4 P's, que são praça, produto, promoção e preço. Claro que depois veio o 5º P, que é pessoas, que é o mais importante, e depois a teoria dos 5 Cs, que é companhia, clientes, colaboradores, concorrência e clima. São os 5 Cs, mas a gente não pode esquecer do preço. O preço é muito importante. O preço errado, ele pode acabar com o seu negócio. Um preço que não cubra os gastos pode acabar com o seu negócio. Você vendendo muito pode acabar com a saúde do seu negócio médico, mesmo você fazendo muita consulta por mês, tendo um faturamento altíssimo, mas isso não vai segurar, você não vai ter lucro. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre precificação estratégica, que é um ponto muito importante, então fica comigo nesse vídeo. E no final desse vídeo, o que eu quero? Que você consiga ter uma ideia melhor de como precificar a sua consulta e se você já está fazendo corretamente essa precificação. Então o objetivo dessa aula é você conseguir entender a importância de uma precificação baseada em custos, também compreender o impacto do preço no posicionamento, no seu posicionamento no mercado, né, e com o seu público-alvo. É você também explorar estratégias para agregar valor à consulta e conseguir colocar num preço mais justo, de uma forma que você mesmo consiga ficar confortável com esse preço, porque isso é uma coisa que muitos médicos não ficam confortáveis em colocar um preço mais alto numa consulta às vezes, e mesmo entregando um valor enorme, mas às vezes o problema está, na maioria das vezes inclusive, o problema é mais interno do que externo, e refletir sobre a autonomia na definição de preços sem depender da sua concorrência, e também conversar um pouquinho sobre uma tendência que eu vejo hoje no mercado em relação à insatisfação com o atendimento de volume. Espero que esse vídeo ajude você bastante. A importância de uma precificação adequada, você consegue, como eu disse no início, né, ter a sustentabilidade financeira, porque se você não está fazendo um preço correto, se você não está colocando um preço que cubra os gastos e consiga te dar um lucro, que te dê saúde, consiga te manter bem com o trabalho que você se propõe a fazer, você não vai continuar nisso. Você vai começar a procurar alternativas de coisas que consigam te dar o que você precisa para fazer bem, para fazer com gosto tudo que você veio fazer. E nós, como médicos, a gente lá atrás pensou, poxa, quero ser médico, quero ajudar as pessoas. A gente não pensa nisso, quero ajudar as pessoas e quero ganhar dinheiro. Mas é muito importante, porque essa satisfação, ela vai te fazer ajudar mais as pessoas. É importante você estar confortável com o quanto você produz. E o preço tem muito a ver com isso. Talvez seja um primeiro passo muito interessante aí para justamente quebrar essa nossa crença, né, de que médico não pode ter sucesso. Eu não sei, fazendo uma reflexão aqui com vocês agora, estava conversando com uma colega esses dias, como que a gente é ensinado desde o início da faculdade que o médico não pode ter sucesso. Um médico de sucesso, você olha meio torto, né? Aquele médico com bastante dinheiro, né? Vamos botar aqui um médico milionário. Você olha e fala assim, pô, esse cara deve ser pilantra. E não deveria ser assim, a gente não deveria pensar isso, né? Se você pensar bem, um médico que tem sucesso no trabalho dele, um sucesso na clínica dele, ele tá gerando emprego, ele tá dando o melhor pela saúde, pelo menos ele tem essa possibilidade. É claro, a gente tem desvios de caráter em todas as profissões, isso pode acontecer, não tem problema nenhum, mas você ter sucesso no seu trabalho, se você tem um bom caráter e uma boa intenção, isso vai te possibilitar fazer coisas muito melhores pelos outros e realmente fazer diferença na vida dos outros, que é a nossa principal medida de sucesso, né? A transformação que a gente consegue causar nas outras pessoas. A gente na medicina consegue muito isso, com muita naturalidade, né? A gente nasceu para fazer isso. Essa é a nossa missão, né? Transformar realmente as pessoas, dar mais saúde, dar mais vida para as pessoas, dar mais qualidade de vida. O sucesso no trabalho, o sucesso no negócio, ele é fundamental para justamente a gente conseguir expandir isso que a gente veio fazer. E também, né, em relação à valorização profissional, um preço justo ele vai te fazer se sentir mais valorizado, e também o seu paciente, assim que ouve o seu preço, isso tem um certo lugar na sua posição, no seu valor para esse cliente. É muito diferente. Por exemplo, se eu te falo que eu faço uma consulta por R$10, independente da minha consulta como for, você vai ter ali um início de um posicionamento em relação ao que eu faço. Você não vai virar e falar, caramba, essa consulta deve ser incrível. Enquanto que uma consulta de R$1.000, por mais que não seja sempre assim, ela traz já com ela uma ideia de que, poxa, se o cara está cobrando R$1.000, ele tem
por que fazer isso. É claro que você pode ir lá e se decepcionar, e ninguém se mantém com uma farsa fazendo consulta a R$ 1.000. Ninguém vai fazer uma consulta ruim e continuar com a agenda cheia por R$ 1.000. Um dia a máscara cai. Não é esse o caminho. O caminho não é, vou te ensinar a cobrar aqui, mas não entregar valor. É uma coisa que eu costumo falar e que eu acho que é fundamental em fazer uma consulta de R$ 1.000 é ela valer no mínimo 2.000. Ela tem que valer no mínimo o dobro. A pessoa tem que sair com a sensação de que ela pagou pouco por aquilo, ela pagou menos do que aquilo vale. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa, para fazer a precificação correta, a gente precisa primeiro entender quanto custa fazer aquilo. Não adianta nada. Se você vai vender a maçã, você não pode virar e negligenciar o quanto custou para plantar aquela maçã, para trazer aquela maçã até você, senão você vai ter prejuízo. Se você vai vender um computador, quanto custa para fazer aquele computador? Aquele computador tem peças. Aquele computador tem uma logística para levar ele até a sua loja. Então, se você gastou R$ 1.000 para aquele computador chegar ali, você não pode cobrar R$ 800. Senão, cada computador vendido, você está gastando R$ 200. E não é diferente com o nosso produto, com a nossa consulta. Não é diferente. Você precisa avaliar esses custos. Um exemplo, você tem uma sala alugada, você precisa colocar o aluguel. Se você tem uma sala própria, você precisa colocar o custo que aquele dinheiro está parado ali, teoricamente, né? Ele está parado, ao invés de estar rendendo, existe um custo. Então, um bom custo é você pensar mais ou menos quanto é o aluguel, independente de você alugar ou não aquela sala. É um custo que você estaria pagando ali. Às vezes, ele estaria rendendo até mais do que o aluguel, né? Hoje, com o mercado, pelo menos como está hoje. A gente vender um apartamento, vender uma sala e colocar para render, rende muito mais do que o aluguel. Né, com a taxa de juros alta, a gente está nesse momento com uma Selic acima de 13%, acima de 1% ao mês, então realmente nenhum aluguel paga 1% do valor do imóvel ao mês, se a gente pensar bem. Os salários que você paga para o seu time, isso também entra nos custos, os gastos do dia a dia, até você colocar assim por mês, mais ou menos ter uma ideia de quanto você gasta, até de café, de cafezinho, né, de energia elétrica, os custos variáveis, por exemplo, conta de telefone, né, o quanto você gasta de internet, colocar isso tudo nos gastos e entender quanto tempo você age ali, você trabalha dentro do consultório. Você dividir isso por hora, você vai ter uma noção de quanto você gasta por hora. Então, se a sua consulta dura 1 hora, você não pode cobrar menos do que você gasta por hora. Eu vou dar um exemplo aqui, porque aí você fala, não, mas nunca vão cobrar menos do que gastam por hora. No meu consultório, o meu gasto por hora é de R$ 240. A minha consulta é R$ 920. Mas quando você ouve a consulta é R$ 920, se você pensar só tirando os gastos, e a gente ainda tem imposto em cima disso, o lucro vai ser ali, ó, R$ 920, menos, vamos botar 15% de imposto. Vamos botar aí 90, R$ 130 de imposto, vai para aí uns 790 menos o custo de R$ 240, vamos botar R$ 550 de lucro ali para cada consulta, sendo que a consulta tem 1 hora. Então não é simples assim, né? Como é que pode? Se a pessoa vira e fala assim, poxa, mas o não sei quem cobra R$ 250 a consulta. Só faz sentido se o custo dele, pelo tempo que ele faz a consulta, for bem menor que isso, para ele chegar num lucro interessante que faça sentido para o tempo dele que ele está ali gastando. Porque senão, quanto mais você fizer, mais você está gastando, na verdade. Porque tem ali o trabalho, né? O teu trabalho, sem você ter. Você precisa ter lucro nisso para que isso seja sustentável, né? Então, você tem um ponto de equilíbrio ali pela quantidade de consultas que você faz, você tem um ponto de equilíbrio, que é um ponto mínimo, em que você fica no 0 a 0. E o objetivo é você ter um preço que te dê lucro. O ponto do posicionamento, né, em relação ao preço, ele é muito importante e isso talvez seja um dos pontos que o pessoal menos presta atenção. Por quê? Porque você vai ouvir muito por aí o seguinte, eu vou começar cobrando mais barato, né? Vou começar cobrando R$ 200, que eu ainda não conheço ninguém, e aí as pessoas vão começar a ir no meu consultório, e aí aos pouquinhos eu vou aumentando, aumento 250, vai depois para 300, 350, 400, 450, e vou indo aumentando aí até enquanto encher o consultório, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Faz muito sentido por uma regra, que é a regra da oferta e da procura, né? Isso faz sentido nessa regra, mas na medicina é diferente. Quando você se coloca num preço de R$ 200, você está falando com um tipo de pessoa. Quando você se coloca num preço de 600, R$ 700, você está falando com outro tipo de pessoa. Existem pessoas que valorizam esse preço, né? Na verdade, quando você coloca R$ 200, normalmente é uma pessoa que entende ali que a consulta é mais rápida, é uma consulta mais baseada em volume, porque um negócio só se sustenta, e são excelentes negócios, com R$ 200 a consulta, por exemplo, fazendo volume. Então você vai fazer mais do que uma consulta por hora. Você vai fazer aí 3 consultas por hora, de lugar de 5 consultas por hora, sem contar o encaixe. São clínicas populares, são negócios muito interessantes, mas que só ganham
no volume. Como que esses negócios aumentam o lucro, então, se eu tenho um volume máximo? Abrindo novas unidades. É como se fosse uma farmácia. Uma farmácia, você tem ali o mesmo preço. Eu tenho hipotireoidismo, então eu compro o Synthroid de 150 miligramas todo mês, tomo todo dia. Então ali o preço varia, é igual entre as farmácias. A margem de lucro de medicação é pequena, mas é justamente por isso que você vê tanta farmácia abrindo, porque quanto mais vende, é uma margenzinha pequena, mas vende, 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 lucro, 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 lucro. É assim que você lucra com um negócio com margem pequena. E aí, nesse negócio, é interessante, tem um conceito que não tem nenhuma vantagem em você ser o segundo mais barato. Então, às vezes, você vai lutar realmente por preço, até para baixar o preço, chegar no limite, diminuir o custo, chegar no limite do lucro, para aí sim atender muito e ter sim um bom lucro. O que isso não é legal na parte da medicina de quem presta o serviço? Isso cansa muito. Eu já estive lá, eu já estive em clínica popular, eu já fui sócio de clínica popular, eu já atendi em clínica popular, isso cansa, atender volume cansa. A gente diminui a nossa capacidade de escolha e de decisão com o tempo e com o cansaço. Você está ali direto atendendo sem parar, aceita encaixe. Se você acha que não, cuidado que é uma coisa que tá te rodeando aí, essa incapacidade completa de dar o melhor, isso tá te rodeando. Fique atento para isso. O primeiro passo para a gente melhorar alguma coisa é pelo menos ter a ciência do problema, né? O Sêneca tem uma frase que ele fala: muitos doentes devem ser parabenizados só de saberem que têm a doença. Só de você saber que isso te ronda, que isso é comprovado cientificamente, que você piora o seu poder de decisão com muito trabalho, já é um ponto para você ficar atento que talvez te coloque acima das pessoas que acham que não, eu fico ótimo. Final do dia, 18 horas trabalhando, depois de atender 50 pacientes, eu consigo perfeitamente ter minha capacidade de decisão. Se você só de saber disso já consiga, poxa, esse é o último paciente, eu vou dar uma olhadinha aqui na inteligência artificial só para ver se ela confirma comigo o meu diagnóstico, se ela me dá alguma outra hipótese, legal, isso pode te ajudar, tá? Mas é isso, é o único ponto. Quando você tem um negócio que você faz a medicina popular, a medicina de volume, sendo o gestor daquilo, aí tá tudo bem, você não tá ali gastando a sua mão de obra para ganhar dinheiro. E você consegue abrir várias frentes, você consegue abrir várias empresas. Não é o que eu faço. A minha prática na medicina é mais assistencial mesmo. Eu gosto de atender gente, eu gosto de lidar com pessoas. E aí a gente conversa então com um outro público, que não é o público do volume. A gente conversa com o público da qualidade, da experiência, de estar ali com atenção plena. É um público que muitas vezes até tentou esse do volume. Os planos de saúde hoje em dia, eles são atendimentos de volume. Então é um público que tem o plano de saúde, mas que já se conscientizou que, cara, não é isso que eu quero como médico. Eu quero um médico que me dê atenção. E aí nesse ponto, quando você diz o seu preço, você se posiciona em algum desses lugares, mesmo que a pessoa vá se decepcionar depois. A gente teve um comentário uma vez num post na Content, que a pessoa fala assim, poxa, eu fui num médico de R$ 900 e ele não queria saber nada, não falou nada comigo, só ficou falando que eu tinha que tomar tal suplemento, tal coisa, não prestou atenção na minha queixa. Cara, que pena. Uma péssima experiência com um gasto elevado. Aí sim, isso é caro. Isso é caro. Quando você tem uma experiência diferente da que você espera, pior do que você espera, e você gastou dinheiro, isso é caro. Agora, se você gasta os R$ 900 e sai daquilo dizendo, caramba, valeu 2.000. Isso foi muito bom. Isso sim é uma boa venda. Então a precificação ela não tem como você começar lá de baixo e ir crescendo, porque chega aqui no meio fica estranho. Quantos médicos eu não vejo que chegam ali no 450, R$ 500 e começam a perder paciente e começam a entender dentro da cabeça deles que não tem mais o que fazer. Você não vai conseguir ter um preço melhor, que as pessoas não pagam mais pela medicina. Por quê? Porque ele começou com um público errado. Com um público errado para subir para cá, tá? Você tem todo público é certo, só depende da tua estratégia. Mas começou com um público que ele achou que fosse, não, eu vou valorizar mais, Alguns até vêm, tá? Eu tenho até hoje pacientes que eu atendi lá por 250, R$ 300 e continuam indo no meu consultório, tá? Porque eles entenderam, eles fizeram uma transição junto comigo, mas são poucos, tá? Pouquíssimos mesmo. Talvez eu conte nas duas mãos esses pacientes. Enquanto que o outro público, ele tá ali te esperando e muitas vezes já com alguém começando um trabalho com ele. Só que chega nessa hora que você está nessa transição do 450 para o 500, você já está cansado para começar de novo. Mas olha, é muito importante se posicionar do jeito que você quer atender daqui a 10, 20, 30 anos. Porque é aquilo, a gente cansa, tá? A gente cansa. Então pensa nisso, que é muito importante. Precificação tem tudo a ver com isso. A geração de valor na consulta é aquilo que eu falei agora, entendeu? É uma coisa que é fundamental
para você ter um bom negócio e conseguir gerar e ter um preço justo. Você precisa que aquela consulta de 200, até que aquela consulta de 200 valha mais que 200. Tudo bem que 200 a gente está falando de medicina, só de você tecnicamente acertar e curar a pessoa já está resolvido. Você não precisa dar tanta experiência, é volume, é atender rápido, conseguir ser o mais pontual possível, entendeu? Conseguir gerar ali uma certa experiência com os funcionários, isso é um ponto, uma variável importante também. Tem muita gente que fala, adorei o médico, odiei a secretária, muito grosseira. Então isso aí acaba diminuindo a experiência. É importante em todos os preços você gerar um valor maior do que o preço. E a gente tem estratégias para aumentar a percepção de valor. Exemplo dessas estratégias, um atendimento acolhedor, humanizado, você ter as melhores tecnologias, eu sou oftalmologista, ter aparelhos que você consiga mostrar para o paciente, que você consiga mostrar valor com essa tecnologia do que você faz, você ter um ambiente agradável, ter um cafezinho melhor, uma xícara bonitinha, isso tudo é muito legal. Isso são pequenas coisas que vão gerando valor no todo, na percepção daquele paciente que vai pagar um certo preço. Isso é bem importante, você gerar mais valor do que o preço. Eu sei que está repetitivo, mas eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui. Um bom negócio, ele precisa ter um valor maior do que o preço que ele cobra. O dinheiro que vai, o dinheiro que passa de um para o outro, ele tem que ser uma coisa que pensa assim, cara, isso aqui foi detalhe, porque o que eu recebi é muito mais do que esse dinheiro que saiu de um bolso para o outro. E aí um conceito que eu queria introduzir para vocês aqui é a importância na autonomia da definição de preços. Porque hoje o que a gente mais vê é colegas fazendo preço devido à comparação, que é uma técnica também. É importante você entender o mercado que você está, mas não é a única técnica, não é a única variável. Você saber, por exemplo, a média de preços da sua região, ela te dá um olhar privilegiado em relação a preço, mas você vai ter a média de produtos oferecidos na sua região? Você não vai ter isso. Porque se você pega a média de preços na sua região, você vai comparar produtos diferentes com preços diferentes. Um exemplo, você tem aí do lado da sua clínica uma clínica popular que cobra R$ 150 a consulta e você quer cobrar R$ 900 a consulta. Você faz uma pesquisa de mercado e você vê que a média de cobrança é de R$ 400 a consulta. Você vai para um lugar meio perdido. Por quê? Porque você colocou na sua conta uma clínica que faz um negócio completamente diferente de você, completamente diferente. Isso te prejudica na tua análise, você saber essa média sem virar e falar assim, não, é a média das clínicas que oferecem o que eu faço. Aí tudo bem, as clínicas que oferecem exatamente o que você faz, só que você precisa de uma análise maior. Por exemplo, entender como é que o seu mercado, onde você consegue adaptar o que você oferece ao seu mercado. O nome disso é fit, né? A gente tem um módulo sobre fit na M11, na Medicina 11 Estrelas. Isso é muito importante. Claro, eu não estou dizendo aqui você chegar e falar assim, eu vou cobrar R$ 2.000, vou cobrar R$ 1.000 e dane-se. Não é isso. Mas não se submeter à média do mercado é muito interessante porque você tem um produto e você tem um produto único, que é a sua consulta. Eu sei que você pode dizer, não, mas médico tem vários oftalmologistas aqui na Barra da Tijuca. Tem vários. Tem vários cirurgiões no Leblon, vários cirurgiões, vários pediatras no Jardim Botânico, mas cada um oferece um produto único. Então isso é um conceito também que é muito importante para a precificação, é você saber qual é a sua proposta única de valor. Isso também é um módulo da M11. Entender e confeccionar, saber definir a sua proposta única de valor. Nós somos únicos, nunca duvide disso. A minha consulta não é igual a de outro oftalmologista na Barra da Tijuca. Existe um público que quer a minha consulta. Existe um público que quer a consulta do meu concorrente. Porque, na verdade, a gente não está concorrendo exatamente, tá? A gente está cada um pegando o seu espaço para fazer o melhor pela população. Eu sei que parece meio utópico isso, mas é a mais pura verdade. Quando você se conecta com isso, se conecta de que tem muita gente que precisa de oftalmologista, muito mais do que a quantidade de oftalmologistas, muita gente que precisa de pediatra, muito mais do que a quantidade de pediatras particulares. Então você consegue oferecer o que você tem de melhor, você oferece o que te farta, o que sobra em você e não o que te falta,
Porque quando você foca no que te falta, um exemplo é focar no ganho de dinheiro. Você virar e falar assim, poxa, mas eu preciso de mais pacientes porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, se eu estou cobrando 500, eu vou começar a cobrar 200, que aí eu consigo atender mais. Às vezes isso vai te trazer prejuízo, porque às vezes os 200 não estão cobrindo o teu gasto com aquele tempo. Isso vai te trazer mais angústia. É muito importante você conseguir precificar, claro, tendo noção do meio, mas não dependendo desse meio. Isso é muito, muito importante, porque existe um valor agregado na tua consulta que esse valor, né, que a gente conversou, ele sendo maior do que o preço, o negócio está bem feito. Aí depois é promoção, né, conseguir divulgar isso, mostrar para quem realmente se identifica com você, certo? Então, evitar a submissão a preços impostos é uma coisa que eu recomendo a você. Não existe preço imposto pela sociedade. Não existe assim, não, mas o paciente não paga. Tudo bem, claro que a gente vai cobrar R$1 milhão na consulta, mas na base ali do que dá para cobrar e dá para ter bons lucros, né? Pensando no quanto você quer ganhar por hora, você consegue sim cobrar isso. E aí eu trago também uma reflexão sobre o modelo atual de atendimento, né? Que é o modelo que mais cresce em relação à oferta, que é o atendimento em volume. É você com os planos de saúde, né, cada vez com uma saúde financeira pior, tentando diminuir os honorários médicos, até porque isso sempre foi uma briga, né, cá entre nós, os próprios médicos também faziam muito exame sem necessidade, cobravam coisas que não tinham que cobrar, e aí os planos de saúde, cada um dava com um jeito, né? Cada um brigando de um jeito, um mandando para o outro, eu vou pagar menos, tá bom, então eu vou cobrar mais exame, e ficava aquele vai e volta. Hoje em dia, cada vez mais os planos diminuindo o quanto gastam com os médicos, cada vez mais os médicos tentando atender mais volume para justificar. E agora os grandes grupos, né, que conseguem então setar esse ritmo de atendimento, né? E ponto, olha, vai atender 5 por hora, mais 2 encaixes e é isso, ponto. É assim que vale a pena para o negócio. Uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu quero trazer um conceito que eu ainda não ouvi, e que eu quero lançar aqui para vocês esse conceito. Do mesmo jeito que você está se sentindo esmagado por esse sistema de atendimento de volume de cada vez maior e que está te estressando e está te deixando exaurido quando você chega em casa, sem ter tempo para estar com a sua família, completamente esgotado, atendendo. Do mesmo jeito que você está se sentindo mal, o cliente, o paciente está começando a se sentir mal. Eu recebo no meu consultório muitos pacientes, talvez a maioria. A maioria dos meus pacientes tem plano de saúde. E a maioria dos que vêm comigo já estão, eu não vou em médico de plano. Eu não vou. E olha, você tem excelentes médicos de plano, tecnicamente excelentes. Você tem gente que atende super bem pelo plano de saúde. Claro que tem. Mas, infelizmente, esse volume, essa espera, muitos falam assim, olha, eu fiquei 3 horas lá. Então, assim, um paciente que ganha R$300 por hora, vamos botar um pouco mais, o cara que ganha R$500 por hora, ele tem essa média de R$500 por hora só pra gente fazer uma analogia boa. Se ele fica 3 horas esperando dentro de uma clínica e é atendido depois em 15 minutos, ele ficou 3 horas e 15 para não gastar nada. Só que se ele deixou de ter as 3 horas produtivas dele, ele gastou ali nisso R$1.515. Enquanto que comigo, de repente ele vai ficar ali 1 hora tendo um baita atendimento, ele vai deixar de gastar disso R$1.000 e poucos. R$1.000 e poucos. A minha consulta de 920 vale a pena pelo tempo dele, ele vai ser mais produtivo depois. E aí entra o seguinte, aí a pessoa pensa, cara, pelo meu tempo vale a pena, e cá entre nós, uma experiência muito melhor, não estou estressado, estou tranquilo, foi ótimo, não aguardei, cafezinho delicioso, xicrinha linda, ambiente gostoso, fui acolhido, né, as secretárias bem treinadas, conversando comigo, sabe, foi ótimo. Então pensa nisso, pensa se você médico, esse foi um exercício que eu fiz lá atrás. Eu pensei, cara, eu me esperaria, olha que eu atendia muito bem quando eu atendia pelo plano. Só que a minha sala de espera tinha 2, 3, 4 horas de espera. Falei, cara, eu acho que eu nem me conheceria se eu chegasse num dia de 4 horas de espera. Eu ia falar, cara, eu não vou esperar e ponto, eu vou embora. Eu vou marcar com outro. Então, pensa nisso, do mesmo jeito que você está esgotado, o paciente está ficando esgotado também. Abre-se aí uma passagem grande de pacientes que estão indo para o atendimento particular. É uma grande oportunidade de investir nisso. Pouquíssimos médicos investem realmente nisso. A maioria vira e fala, ou faz, aí são 2 caminhos, ou faz por burnout, vou largar tudo, vou abrir meu consultório, aí sem estratégia nenhuma abre, fica esperando e não tem atendimento, e aí fala, poxa, realmente não era para isso, e volta para o plano de saúde
com o rabinho entre as pernas, tipo, esse é o jeito que dá para fazer. Ou tem uma coisa que é o principal erro, que eu já passei por isso, né? Atende num lugar com plano, no outro lugar particular. E aí você concorre com você mesmo e acaba levando gente para o plano de saúde, né? Acaba que as pessoas acabam indo para o plano de saúde, e aí eu não acho que é nem esse o problema, porque, como eu disse, são públicos diferentes. O principal problema é atender de um jeito num lugar e de outro jeito no outro. Isso não existe. Então, a minha maior angústia quando eu fiz a transição é que nos lugares que eu tinha que atender volume, eu não atendia mais volume. Aí era uma loucura. Aí acabava com a agenda, dificultava, a administradora me odiava, porque eu era muito lento e dava muita atenção e etc. Isso, para mim, eu acho que é o principal, é o que mais angustia o médico, é não ser ele mesmo, porque você só pode ser uma pessoa. Então, você atender num lugar de um jeito e no outro lugar de outro jeito, isso não existe. Escolhe um dos jeitos que você quer atender e vai atrás disso. É possível. E a precificação vai te ajudar nisso, com certeza. Pode ter certeza disso. Para concluir, né, eu queria então só fazer aqui, pegar um take home messages, né? Acho que o principal, né, a importância da precificação adequada, né, não só para a saúde do seu negócio, como para o seu posicionamento, né, isso é fundamental para a tua satisfação, para fazer o melhor pelo teu cliente, sabendo o que você veio fazer, como que isso é importante, como que é importante a gente avaliar os custos reais do que a gente faz. Isso não pode ser negligenciado e é realmente negligenciado por muitos médicos. Você vê muito médico que diz, não, eu ganho R$500 por hora porque cobra R$500 a consulta. Não é isso. Você até entra R$500, mas e aí, quanto que sai? Né? Quanto que sai disso? Qual é o lucro real daquilo? Qual é o outro ponto que é importante? O ticket médio, né? Do que você faz. Porque às vezes você tem lá uma consulta e você sempre pede tal exame. Inclusive, isso é um ponto importante que quanto maior você coloca o seu preço, mais você nivela num público que paga melhor pelos exames, tá? Isso é verdade, isso é uma verdade absoluta que eu vivi no consultório. Quando eu cobrava R$400 a consulta, eu tinha dificuldade de fazer o ACT de 300. Quando eu comecei a cobrar R$800 a consulta, ficou muito mais fácil fazer o ACT de 700. Converteu muito mais. Então, isso aumenta muito o seu ticket médio. João Paulo, então é claro, eu vou cobrar mais, vai ser melhor. Não é simples, você trabalha muito também. Uma consulta que você dá completa atenção, o trabalho é enorme. Às vezes são casos complicados, casos de pacientes que já foram a vários médicos. Defina antes disso tudo, antes de olhar para o meu negócio e falar assim, é isso que eu quero fazer, defina o que você realmente quer fazer. Isso é um ponto muito importante, porque eu quis fazer isso que eu faço agora numa época em que ninguém me deu força. Pelo contrário, eu tinha um exemplo, tá? Tinha um exemplo do Dr. Ricardo de Apiaçu, que era o meu maior exemplo nisso, que eu lembro num congresso que estava lá um congresso de retina, perguntaram assim, quem aqui não depende de plano de saúde? Ele foi o único na sala que levantou a mão. Eu, naquele dia, isso deve ter uns 10, 15 anos, eu não sei nem se ele sabe disso, provavelmente sabe, eu devo ter falado. Naquele dia eu falei assim, eu vou ser um cara que eu vou levantar a mão na próxima vez que perguntarem isso. Lá na frente, eu não sei como, mas eu vou ser, porque é isso que eu quero. Eu não quero depender de plano de saúde. Mas voltando aqui ao assunto, né? A avaliação de custo é fundamental. Saber que preço é posicionamento é importantíssimo. Isso é muito importante, tá? Então, não vem com essa história de que eu vou chegar a R$1.000, mas eu vou começar em 150. Você está falando com pessoas diferentes e não adianta, muitas pessoas não vão fazer essa transição, a maioria não vai fazer. Gerar valor maior do que o preço é fundamental. Em qualquer preço, você precisa ter uma geração maior de valor. É claro, com um preço menor, você pode gerar menos valor e aquilo continuar sendo legal. Porque se o preço é alto, você precisa gerar muito valor na sua consulta, no seu produto, no seu exame, na sua cirurgia. E lembrar que a autonomia de definição de preços, ela é de quem produz, de quem faz o produto. Não é uma coisa imposta pelo mercado. Se diferencie, olhe o mercado. Se você não gosta do que o mercado coloca para você, faça diferente do mercado. Então você não está concorrendo com esse mercado. Ofereça um produto diferente. Oferecer esse produto diferente vai te dar uma posição diferente. Vamos só fazer uma analogia que eu gosto muito de fazer no final, para finalizar. Uma pessoa chega, por exemplo, numa concessionária e pergunta quanto é o carro? E aí a resposta é R$1 milhão. Você, que está nesse momento vendo esse vídeo, você tem uma ideia do que é um carro. Eu tenho uma ideia do que é um carro. Quando me respondem o carro é R$1 milhão, a minha ideia é um carro caro. Só que a minha ideia pode estar errada. Por quê? Porque eu estou pensando assim num carro de 100, 200, 300 mil reais.
no máximo. Quando eu vejo um carro de 1 milhão, eu falo, é um carro caro. Mas imagina se esse carro de 1 milhão de reais fosse uma Lamborghini que vale 12 milhões de reais. Tem Lamborghini que vale 12 milhões de reais, tá? Até mais. Imagina isso. Então ele tá muito barato. Se o carro é 1 milhão de reais e você não explica que esse carro que é 1 milhão de reais é uma Lamborghini, a pessoa sai dali dizendo que é caro. Mas se fosse uma Lamborghini, eu me endividaria para pegar esse carro de 1 milhão de reais valendo 12 milhões, que eu pego o empréstimo no banco, 1 milhão de reais hoje não é tão difícil de conseguir, você tendo crédito, então você vai, pega, paga o empréstimo, no dia seguinte você vende essa de 12 por 6, que vai ser rápido, e aí você vai ter um lucro de 5 milhões, paga o empréstimo e fica com 5. Tá bom, não tá essa estratégia? Já parou para pensar como é importante você gerar mais valor do que o preço? Porque 1 milhão de reais pode ser barato. 1 milhão de reais numa casa na Barra é barato. 900 reais numa consulta, 1.000 reais numa consulta pode ser barato. Só depende do quanto você gera de valor nessa consulta, certo? Nesse produto. Então é isso. Com essa eu deixo aqui, deixo também, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para saber quando tiver novos vídeos, tá? Eu gosto muito desse assunto. Quem quiser ir lá no @ContentDocOficial, né? ContentDoc.oficial no Instagram, mandar um direct, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se quiserem saber mais sobre o programa Medicina 11 Estrelas, que é uma mentoria, né, em que eu realmente pego na mão dos mentorados e mostro os caminhos, né, devido a toda a experiência que eu tenho, que hoje eu só atendo particular, fiquem muito à vontade para entrar em contato com a gente, marcar uma reunião com o meu time para ver qual é a maior necessidade que você tem nesse momento, se faz sentido você estar na nossa mentoria ou se faz sentido, de repente, você ter um curso nosso, uma consultoria nossa, que a gente também oferece, tá, para casos específicos. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço.